primeiro eu queria falar que é uma honra enorme, é uma felicidade fantástica para mim estar aqui. Eu tenho, andado muito pelo Brasil e ter contato com gente fazendo coisas tão bacanas, iniciativas tão legais, para mim realmente, acho que serve sobretudo para a gente ter aquela sensação de esperança, aquela sensação de que dá certo, de que existe muita gente fazendo muita coisa boa, de que o copo está mais meio cheio do que meio vazio. Então, pessoalmente, para mim, a honra é minha, né? Recentemente, eu estava gravando um documentário com a Globo News, e aí o pessoal, na fala mais cedo, isso foi dito, né? E aí o pessoal estava falando o seguinte, eles perguntaram, né? Falaram assim, mas vocês, bombeiros, como é que é essa questão de vocês serem vistos como heróis? E aí o que eu falei foi justamente isso. Falei assim, olha, no Brasil, acho que quem realmente é herói são professores, são essas pessoas que, apesar de todas as condições tão difíceis, elas conseguem fazer esse milagre da educação acontecer e conseguem fazer, né, com que pessoas hoje estejam aqui, estejam se formando. Acho que não existe nada mais mágico do que isso. Essa semana toda eu estive em Brumadinho, foi uma correria muito grande para eu poder estar aqui hoje, mas eu fico muito feliz mesmo com o convite, né? Eu conheci o Durval nesse evento que a gente foi, acho que foi uma experiência muito bacana, que logo de início a gente se identificou bastante e a gente percebeu essa questão no pensamento mesmo, da gente querer fazer alguma coisa para o próximo. E aí, nesses próximos momentos, a gente vai bater um pouco de papo sobre isso, né? Falar sobre a minha experiência, compartilhar isso com vocês, porque a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Como eu já fui apresentado, eu sou tenente do Corpo de Bombeiros Militar, estou nessa instituição que eu amo de paixão há 7 anos, e ninguém chama, eu vou iniciar a nossa fala falando que ninguém chama o Corpo de Bombeiros para tomar café, né? Ninguém chama. Pessoal, os cenários que a gente enfrenta são os cenários mais difíceis possíveis, né? Realmente quando nenhum outro órgão, instituição foi capaz de dar resposta àquilo dali, quando o caos já está instaurado, quando o desastre ele já está naquela situação de desespero, que as pessoas ligam 93 e a gente chega num cenário como esse e a gente tem que resolver esse cenário. A gente chega, né, na nossa atuação mais recente, que é uma operação que ela ainda está em curso, né, a gente vai completar 6 meses agora de operação ininterrupta, né, sexta, sábado, domingo, com chuva, sem chuva, que é a operação em Brumadinho, 270 vítimas, então uma tragédia em níveis internacionais. E não só isso, né, a nossa operação em várias outras tragédias, elas continuam também, né, então, questão de a nossa atuação em incêndios, em grandes cidades, em pequenas cidades, situação também da atuação em enchentes, que são muito comuns. Aqui em São Paulo, lá em Belo Horizonte, também na cidade de Minas Gerais não é diferente, problemas relacionados também à seca. Então, a todo momento, nós somos chamados para enfrentar esse tipo de cenário. E aí, quando a gente enfrenta esse tipo de cenário, a gente não pode se transformar em mais uma pessoa que não sabe o que fazer naquilo dali. É excusável, é desculpável que qualquer pessoa num cenário de desastre, ela não saiba o que fazer. Então, as pessoas estão desesperadas, estão gritando, estão nervosas, estão paralisadas pelo medo, mas nós, do Corpo de Bombeiros, o nosso time, ele não pode se dar ao luxo de não funcionar. A gente tem que funcionar, a gente tem que trazer uma resposta. Eu não posso chegar num grande incêndio ali e uma mãe ali está puxando a minha mão falando assim, olha, meu filho está lá dentro. E eu falar assim, olha, não tem nada que eu possa fazer. Não, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu sempre tenho que dar alguma resposta. São cenários, né, onde muitas vezes nós, bombeiros, nós seremos as pessoas mais importantes no dia mais difícil de alguém. É um dia, às vezes, que uma mãe vai perder um filho, ou então que a gente vai ter uma pessoa querida ali presa às ferragens, a gente vai ter que retirar essa pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, graças a Deus, nosso time ele funciona muito bem. A gente consegue fazer grandes atuações. Lá em Brumadinho, por exemplo, né, que é a operação que eu ainda estou, a gente de 270 vítimas, né, a gente já conseguiu localizar e identificar mais de 91% dessas vítimas. Isso, em termos da dificuldade de operação, é um dado que é muito relevante, porque quando você tem uma área de 4 milhões de metros quadrados, quando você tem uma área, né, que envolve 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito, isso é uma operação que pode parecer até impossível. Muitos especialistas internacionais, quando a gente chegou lá e eles viram o tamanho do desastre, eles falaram assim, é impossível vocês acharem mais de 60% dos corpos, né? E a nossa operação ainda está em andamento e nós já localizamos quase 92% dos corpos. E por que isso é efetivo, né? Por que os nossos times, eles funcionam?
Essa é a pergunta que fica. Por que que, apesar de todos os pesares, das dificuldades, e que são muitas, não se enganem, nós, como serviço público, nós temos dificuldades de recursos, né, do nosso efetivo, que é limitado, do próprio cenário, que oferece muitos perigos, né, muitos riscos. Por que que, apesar de tudo, o nosso time funciona, né? Por que que eu tenho militares lá que, se precisarem ficar, né, 10, 20, 30, 40 dias direto, né, se a gente precisar ficar lá com salário atrasado, sem salário atrasado, se precisar ficar lá sobre as piores condições possíveis de permanência, a gente fica, por que que isso dá certo? E é a palavra que a gente resume muito isso no Corpo de Bombeiros, essa palavra, que é propósito. Lá no Corpo de Bombeiros existe um propósito da instituição, que é um propósito muito nobre, mas o que é mais importante é o seguinte, porque todas as pessoas que estão no Corpo de Bombeiros, elas compartilham do propósito da organização. Não adianta de nada eu estar numa organização, estar numa instituição que ela tem, né, o ideal de salvar vidas, de impactar positivamente na vida das pessoas, de inspirar pessoas e retirar pessoas de situação de sofrimento, se eu, Pedro, e se todos os meus 6.200 colegas, irmãos de fardo, se eles não compactuam disso. Então, lá no Corpo de Bombeiros, o que é fundamental é que cada uma das pessoas, ela se sinta como realmente responsável por aquilo dali. Cada um tem uma responsabilidade fundamental, do soldado mais moderno, que entrou ontem, até o coronel mais antigo, comandante-geral, todos nós compartilhamos desse ideal. E eu tenho certeza que vocês estão ouvindo isso, e eu, né, fiz questão de assistir as palestras anteriores aqui, às minhas, que o nosso discurso ele se assemelha ao discurso da Promundo em vários pontos, né? Essa ideia da gente entender que aquilo dali é também nosso, que aquilo dali também fala da gente. E aí, quando eu falo de propósito, e eu falo também do nosso principal ativo. E qual que é o nosso principal ativo no Corpo de Bombeiros? Qual que é o principal ativo da Promundo? O que a Promundo e o Corpo de Bombeiros, eles inspiram nas pessoas? Será que é só salvamento? Será que é só ensino de inglês? Não. Na verdade, o nosso principal ativo é uma palavrinha que se chama confiança. E confiança é um ativo muito importante. Essa foto aqui, ela é uma foto que ela é real. Todas as fotos, na verdade, que a gente utilizou são fotos de operação mesmo. E essa foto é uma foto da operação em Brumadinho. E aí, isso foi um dia de uma ocorrência, dentro lá de Brumadinho, que uma família nos procurou e disse o seguinte, falou assim, olha, a gente gostaria que vocês fizessem uma operação de resgate de um álbum de fotografias e da imagem de uma santa. Isso já tem algum tempo, foi no início da operação. E a operação, em vários momentos, ela é semelhante a uma situação de guerra. São muitas prioridades, você tem que ajustar fluxos de logística, fluxos humanos, você tem que fazer o resgate de pessoas, você tem que promover o abrigo das pessoas que estão desalojadas, você tem que controlar voluntários, você tem que controlar fluxo de donativos, você tem que controlar o acesso das pessoas que estão ilhadas e precisam acessar serviços como educação, como saúde. E aí, no meio de todo esse cenário, surgiu essa família que colocou essa demanda. Olha, a gente precisa, né, desse álbum de família e da imagem dessa santa, isso é importante para a gente. E por que eu falo de confiança? Porque seria uma resposta que poderia ser completamente legítima a gente chegar para essa senhora e falar o seguinte, falar assim, olha, minha senhora, a gente está num momento extremamente complicado da operação, a gente está lidando aqui com vários resgates de vidas, resgate de corpos, e realmente a gente não... Isso não é uma prioridade para a gente. Recuperar um álbum, qual que é o valor de um álbum de fotografia? E era uma operação complicada, porque essa casa aqui, a imagem está um pouco escura aqui, mas a imagem dá para vocês perceberem que é uma casa que está completamente destruída. Ela corria o risco de colapsar, né, ou seja, de desabar, porque a base dela foi afetada pela lama, e também num local que era um local de dificílimo acesso, porque como a gente estava com a lama muito fluida, precisava ser o acesso via helicóptero, enfim, era uma operação extremamente complexa da gente poder fazer isso. E a gente poderia dar essa resposta. Mas por que a gente não deu essa resposta e por que a gente foi fazer esse resgate que está registrado aqui nesse momento, né? Um militar nosso com esse álbum. Porque para uma pessoa que às vezes ela perdeu parentes numa situação como aquela, perdeu as pessoas que ela mais amava, perdeu a casa onde ela morava, perdeu as memórias, tudo que ela viveu naquela casa, o quintal onde ela criou o cachorro dela, aquele local onde ela comemorou o primeiro aniversário do filho, onde foi a primeira casa depois do casamento, você recuperar um álbum de fotografia e a imagem de uma santa, não é só você recuperar um álbum de fotografia e a imagem de uma santa. É muitas vezes você devolver dignidade para as pessoas.
É, às vezes, você resgatar o direito à memória. É, às vezes, você mostrar que aquela demanda ali, todo o sofrimento daquela pessoa, é também um sofrimento, né, da minha instituição e daquelas pessoas que estão fazendo aquele resgate. É no sentido que, de mostrar que a gente se importa, que aquilo dali é importante. E aí eu tenho certeza que quando a gente está falando aqui com esse público sensacional, como eles estão honrados de estar falando aqui para vocês, a gente está falando da mesma coisa. Tem muitas situações que elas ficam numa camada invisível, só que às vezes elas são as coisas mais importantes. Às vezes, quando a gente faz uma operação como essa, às vezes a gente retira uma pessoa que entraria num processo depressivo, às vezes a gente uma pessoa que estava completamente desacreditada naquele momento, ela passa a ter um pouco de fé, passa a ter um pouco de lampejo de esperança, que é basicamente a mesma ideia que a gente está trabalhando aqui, que trabalhou durante toda essa manhã e trabalha durante toda a tarde. Então tem uma frase, que é uma frase que lá no Bombeiro a gente utiliza muito, né, que é: nada do que é humano nos é indiferente. Porque tudo isso é muito importante, a gente perceber isso, né, quando a gente constrói o nosso trabalho, e perceber a responsabilidade que cada um de vocês já tem ou vai passar a ter, estando aqui dentro desse time, isso é fundamental. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar esse propósito que a gente tem no trabalho. E aí, quando a gente faz isso com propósito, a gente consegue efetivamente mudar a vida. E não é mudar a vida, às vezes, nesse sentido grandioso, que a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa gigantesca. Às vezes, a gente muda uma vida fazendo isso pequeno, fazendo, às vezes, esse microgesto, mas que ele gera um efeito cascata que é capaz de transformar uma vida. Eu fiquei, assim, sinceramente emocionado quando eu vi a exposição dos meninos aqui em inglês, aqui, e pensar, né, que tudo isso começou com, com essa fagulha de várias pessoas, e qual que é o potencial disso na vida delas. E aí eu faço a seguinte provocação. Quando vocês ligam para o bombeiro, quando vocês vislumbram ali uma situação de emergência, né, você está ali, sua casa começa a pegar fogo, aí você diz com 93, ou então você está passando por uma rodovia, vê um acidente rodoviário, aí você liga para os bombeiros, o que você quer? E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte, falar assim, isso é bem óbvio, né? Se minha casa está pegando fogo, eu ligo para o bombeiro, eu quero que o bombeiro apague fogo. Se eu estou com uma vítima presa às ferragens ali, eu quero que aquela pessoa seja retirada e seja conduzida para o hospital. Se eu estou com um problema, por exemplo, de um corpo desaparecido, eu quero que o bombeiro ache e encontre esse corpo. O que, tecnicamente, não são respostas erradas, mas também não são respostas completamente certas. Na verdade, o que as pessoas elas querem, quando elas ligam para o corpo de bombeiros, é solução e esperança. E solução é um conceito muito maior do que um conceito só de apagar fogo, retirar uma vítima presa às ferragens, conduzir uma pessoa para o hospital. Solução é uma coisa que abarca um mundo muito maior. E por que eu estou dizendo isso? Lá em Belo Horizonte, eu era responsável pela região Centro-Sul, e aí lá a quantidade de ocorrências é enorme, né? O tempo todo a gente tinha ocorrência, e aí uma vez eu fui para uma ocorrência que era uma mulher que ela tinha saído de casa para comprar cigarro, perdeu o controle numa determinada curva, para quem conhece, lá perto do Extra Belvedere, que é um supermercado que existe lá em Belo Horizonte, e ela caiu numa ribanceira, né, ribanceira da Copasa, e aí estava presa as ferragens lá nessa ribanceira. E aí nós fizemos, né, a imobilização daquela vítima, né, fizemos o afastamento das ferragens, ela estava consciente, retiramos aquela vítima da ferragem e iríamos iniciar a condução dela para o hospital. E aí, quando a gente ia iniciar a condução para o hospital, ela chegou e falou o seguinte, falou assim, Pedro, só tem um problema, dois, na verdade. Um é que eu estou me separando, eu estou vivendo um processo de divórcio, e todos os meus papéis da separação eles estão no porta-mala do carro. E o outro problema é que, como eu saí só para comprar cigarro, e eu saí muito rapidamente, eu deixei o meu filho trancado lá dentro de casa, que eu cheguei e passei a chave mesmo, porque achei que ia voltar rápido e ele está trancado lá dentro. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela situação. Nós poderíamos, né, enquanto atuação do Corpo de Bombeiros, falar o seguinte, falar assim, olha, minha senhora, isso daí, o problema é seu. Isso daí não é uma atuação do Corpo de Bombeiros, né, se você esqueceu, se você deixou seu filho trancado, quando você sair do hospital, você resolve. Em relação à questão lá dos papéis que estão lá no porta-malas do carro, depois você olha ali com o seguro que vai ser acionado para retirar o carro desse local, isso não é uma atuação nossa. Mas aí a gente não teria apresentado uma solução na esperança para aquela pessoa.
E lá o que a gente quer fazer, o que a gente quer apresentar para aquelas pessoas, levar para aquelas pessoas é isso. É solução, é esperança, é cuidado. E aí nós voltamos com a nossa equipe para aquele local, né, para essa ribanceira. Fizemos, né, toda a retirada de todos os objetos que estavam lá dentro, né, e o carro dela, assim, era um carro que tinha escova de cabelo, livro de faculdade, salto, roupa, não sei o que, dá para você ficar 6 meses no deserto. Fizemos a retirada de todos aqueles objetos. Pegamos tudo aquilo, levamos lá para cima. E aí, além disso, a gente entrou em contato com a irmã dela, pegamos a chave que estava com ela, no bolso dela, levamos a chave até a irmã dela para que a irmã dela pudesse pegar o filho, né, da vítima lá na casa dela. E a gente resolveu completamente aquela situação, e é uma pessoa que ela vai ficar eternamente grata ao Corpo de Bombeiros, tem aquele sentimento bom. Por quê? Porque a gente foi além daquilo que era estritamente delimitado e daquilo dali que poderia parecer muito medíocre como atuação, e resolvemos entender exatamente qual que era a demanda daquela pessoa. O que efetivamente aquela pessoa precisava? Era realmente só de uma condução para o hospital? Era só de um atendimento pré-hospitalar? Ou ela precisava daquela nossa atuação? E foi uma atuação, gente, que não nos impactou em nada, né? A gente não teve nenhum prejuízo em outra operação. A gente simplesmente se doou mais do que a gente poderia se doar. A gente simplesmente falou assim, o que essa pessoa realmente está precisando e como que eu posso dar isso para essa pessoa? E é o que vocês já fazem, vão fazer o tempo todo. Conseguir se conectar ao outro, né, no nosso trabalho, às vezes é a grande virada de chave. De eu só ter uma atuação enquanto bombeiro, ou de realmente eu conseguir atender, colocar aquela pessoa plena ali naquelas capacidades, naquelas demandas dela. E a pergunta que eu faço, e na sua realidade? Na realidade de vocês, né, especialmente os professores, os voluntários aí, que vão trabalhar com esses alunos, ou que já trabalham com esses alunos, o que vocês apresentam, né? O que vocês oferecem? Será que é só ensino de inglês, ou será que vai muito além disso? Será que, quando comparado aqui as histórias aqui que foram relatadas aqui, qual que é a maior relevância, né? O quanto você está se doando? E a gente fala que lá no Bombeiro a gente não é especializado em resgate, em salvamento, em atividades de busca. A gente é especializado em pessoas. O que as pessoas elas precisam, né, naquele momento, e como que a gente pode minimizar? Por que eu estou falando isso? Porque em várias operações, às vezes o que as pessoas mais precisam é de acolhimento. Em determinado dia da operação de Brumadinho, me procurou a esposa de uma vítima, e ela estava muito chocada, evidentemente, pela situação, era um dos primeiros dias. E aí eu comecei a explicar como que estava acontecendo a operação do Corpo de Bombeiros, quais eram as nossas prioridades naquele momento. E aí, em determinado momento, eu vi que o que ela realmente precisava não era de uma explicação técnica, era de um abraço. E, de fato, eu fiz isso, de fato, eu abracei naquele momento. E ela ficou muito emocionada, começou a chorar muito. E eu realmente consegui perceber que o que ela estava precisando, a real demanda dela naquele momento era isso. E às vezes a gente se esquece disso, né? Às vezes a gente é muito prepotente, que a gente tende a olhar, né, todo mundo, todas aquelas situações com os nossos óculos, né, com a nossa visão, e esquece de se colocar no local do outro, né, de conseguir compreender realmente o que é importante para aquela pessoa. Essa foto aqui, ela é da Dona Yolanda. A Dona Yolanda, ela era mãe do Robert. O Robert, ele tinha 19 anos, e ele é uma das vítimas que permanecem desaparecidas. Dessas 270 pessoas que foram vitimadas, 22 ainda permanecem desaparecidas. E o Robert era o primeiro emprego dele, ele tinha 19 anos, e a gente foi conversar com a Dona Yolanda, né, entender, ver como é que ela estava. E ela me contou a história dela, e a história dela é a seguinte: antes dela perder o Robert, em 25 de janeiro, no momento do rompimento, 7, 8 meses antes dessa tragédia acontecer, ela tinha perdido um outro filho, assassinado. Então, acho que se a dor, né, de você perder um filho já é a maior dor, né, que eu não consigo nem imaginar, para ser bem sincero, né? Imagine você perder 2 filhos. E, além disso, alguns anos antes dela perder esse segundo filho, ela perdeu um terceiro filho para a leucemia. Então, é o terceiro filho que a Dona Yolanda perde. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai fazer um trabalho como esse,
às vezes, como a gente está acostumado, né, a lecionar inglês o tempo todo, a lidar com pessoas o tempo todo, a gente esquece do valor que isso tem para cada uma dessas pessoas. Quando eu entro numa operação como essa, a gente precisa fazer um resgate, né, uma busca como essa, não são 22 pessoas que estão desaparecidas, não é um número. Cada uma dessas histórias, da mesma maneira que existe a Dona Yolanda, existem outras 21 histórias, 21 mães que estão sofrendo, 21 pais, 21 esposos. E aí, se eu não percebo, se eu não penso, né, exatamente em cada uma dessas pessoas, eu não consigo me conectar àquilo que é mais importante. Eu não consigo entender qual que é a necessidade que eu tenho de permanecer com essa operação até agora para conseguir trazer a resposta para a Dona Yolanda. Isso é uma coisa que não é importante para mim só profissionalmente. Isso é uma coisa que é importante para mim pessoalmente também. Quando eu chego em uma operação, e eu falo isso com todas as guarnições, né, que porventura eu trabalho, eu falo o seguinte, eu falo assim, olha, toda vez que você entrar numa viatura, entre como se fosse para atender o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu filho. Porque no dia que eventualmente for, você vai querer com que a pessoa que esteja lá na ponta da linha, fazendo aquele atendimento, que ela tenha o mesmo compromisso que você teria com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. E às vezes, gente, que nem no nosso caso lá do bombeiro, nós somos usuários do nosso próprio serviço. Se Deus me livre, né, Deus permita que nunca aconteça, se minha mãe ela tiver um acidente, ela ficar presa a ferragens, vai ser uma guarnição da minha corporação que vai atender. E eu quero que a pessoa que esteja lá na ponta da lança, ela tenha essa percepção, que todo mundo que a gente atende, existe uma história por trás. Existe toda uma rede de pessoas que se importam com aquela pessoa. Então, a gente sempre tem isso em mente, pensar o que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo, isso é fundamental. Uma situação que aconteceu comigo, durante toda a operação, muitas pessoas elas questionavam, e questionam até hoje, o seguinte fato. A gente vai completar agora 6 meses de operação, são 6 meses de uma operação que ela é extremamente difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, exige extremamente de todos os militares que estão lá. A gente corre uma série de riscos, não só riscos físicos em relação à contaminação, acidente, mas também riscos psicológicos. E mesmo assim a gente permanece com a operação. E aí as pessoas elas perguntam o seguinte, falam assim, olha, com 6 meses de tragédia, e bem antes, o pessoal perguntava isso até quando a gente estava com 10 dias de operação, é impossível encontrar alguém vivo. E por que mesmo sendo impossível encontrar alguém vivo, por que vocês permanecem com essa operação? Por que vocês não encerram isso, né? Param com todo esse dispêndio emocional, psicológico, humano, logístico, fazem um memorial, uma homenagem aqui e encerram essa operação. E se você parar para pensar, pode parecer um raciocínio que ele é bem legítimo. Mas aí no 30º dia, eu conheci uma mãe de uma vítima. Outra pessoa, que não a Dona Yolanda. E aí, quando eu estava lá conversando com ela, ela me disse o seguinte, falou assim, Pedro, com 30 dias de operação, né, a gente estava no 30º dia, eu sei que é impossível o meu filho estar vivo. Eu sei disso. Só que como mãe, a minha esperança ela é infinita. Então, toda vez que o telefone toca, toda vez que alguém bate na porta, eu acho que pode ser uma notícia do meu filho. Eu acho que por algum motivo muito maluco, o meu filho ele pode ter ficado sem contato, pode ter tido algum tipo de amnésia, ele pode estar hospitalizado, e aí pode ser alguma notícia dele. Eu sei que isso é impossível, mas eu sou mãe, e como mãe a minha esperança é infinita. Então, enquanto eu não tiver o corpo do meu filho para velar, eu não vou conseguir desarrumar o quarto dele, eu não vou conseguir retirar as coisas do quarto dele, eu não vou conseguir seguir em frente. Por isso que mesmo sabendo que é impossível o meu filho estar vivo, é importante para mim que eu encontre, né, que me seja entregue o corpo dele para que eu possa seguir em frente. E aí qual que é a grande questão, né, o grande legado desse diálogo, né, que foi um diálogo tão rico em termos de ensinamento? É a gente saber se colocar no lugar do outro, né? Não é uma operação, como muitas pessoas elas acham, sobre uma operação de busca de corpos, de busca de cadáveres. É uma operação, muitas vezes, de você conseguir devolver dignidade para as pessoas, de você mostrar para aquelas pessoas que existem outras pessoas que se importam com a situação dela, que existem outras pessoas, né, que mesmo não estando diretamente implicadas na situação, também sofrem junto com ela.
E aí o que a gente está falando, percebam-se como o meu discurso aqui, ele se conecta com a missão aqui da Promundo em vários pontos. É muito além do que a gente pensa, né? Vai muito mais, o poder transformador de determinadas atitudes, né, e de determinados trabalhos, ele vai muito além do que a gente imagina. Porque não é sobre o que você fala, é sobre o que as pessoas elas precisam ouvir. E a gente só consegue fazer essa virada de chave, perceber que não é sobre o que a gente fala, e sim sobre o que as pessoas precisam ouvir, quando a gente consegue exercer isso daqui. E que virtude difícil a gente exercer isso nos dias atuais. Empatia. A gente saber se colocar no lugar do outro. A gente perceber, né, por que para aquela mãe um corpo não é um corpo, é muito mais do que isso. Por que para aquela família ali o atendimento em relação a determinada ocorrência representa muito mais do que aquilo. Até quando, né? Até onde que a gente pode sempre fazer mais além? Até em quais situações que diariamente a gente não se sabota entregando muito menos do que a gente deveria entregar, né? E como é que isso é diferente, né? Quando você consegue se dedicar, se doar para um trabalho e se doar realmente verdadeiramente para aquilo dali. E eu falo que é sempre sobre inspirar pessoas, né? Que vai muito além dessa operação. Uma operação, um problema que a gente sempre tem nessas operações de longa duração é que a gente vai para uma operação como Brumadinho, como Mariana, e a gente precisa ficar durante longos períodos de tempo nesses locais. Quando aconteceu o Brumadinho, eu estava na cidade administrativa, que é um centro administrativo lá em Belo Horizonte. O subcomandante-geral chamou alguns oficiais na sala dele, a informação nem estava confirmada, né? A gente tinha recebido as primeiras ligações, e aí eu pedi para que eu pudesse ir nos helicópteros que estavam decolando naquele momento para confirmar a situação. E aí eu saí com a roupa do corpo, e aí a primeira vez que eu fui efetivamente ficar o dia em casa foi 21 dias depois da tragédia. E depois voltei, logicamente, tal, mas a primeira vez que eu fui realmente passar em casa, ficar mais de 2 horas em casa, foi 21 dias depois. E como eu, inúmeros militares, inúmeras pessoas que, durante a operação, os filhos fizeram aniversário, tinham um compromisso importante, a esposa grávida, né? E dentro desse sentimento de doação, uma questão que ficou muito forte para a gente é que nos primeiros dias, nos primeiros meses, na verdade, a gente tinha um problema muito grande relacionado à questão das fardas. Por quê? Você entrava na lama um dia, né, as guarnições entravam, elas tinham as roupas completamente tomadas pela lama. No dia seguinte, o militar ele poderia ter levado mais uma muda de farda, ele usava outra muda de farda. No terceiro dia, ele usava outra muda de farda. Mas aí chegava no quarto dia, ele já tinha usado as 3 mudas que ele tinha levado. E aí você teria que vestir novamente uma roupa que ela estava completamente enlameada, úmida, né? Aquela sensação, quando vocês saem de casa, né, enfiam um pé na poça, aquela sensação já é péssima, imagina aquela sensação no corpo todo, né, e com lama. E aí um grupo de voluntários, eles se juntaram e começaram a lavar voluntariamente as roupas dos bombeiros. E aí o pessoal chegava, lavava com todo carinho, né? Embrulhavam bonitinho, depois entregavam lá para os militares do Corpo de Bombeiros. E aí, o que eu fiquei pensando desde o primeiro momento foi o seguinte: aquela pessoa ali que ela está lavando a farda, que ela está fazendo a limpeza daquela roupa, ela pode significar a tarefa dela de 2 formas. Ou ela poderia simplesmente pensar, isso daqui eu estou lavando roupa, que a princípio pode parecer uma atividade comum, uma atividade ordinária, uma atividade sem muita grandiosidade. Ou então ela consegue perceber o valor que aquela roupa limpa tem para aquelas pessoas que estão utilizando. E eu te falo com conhecimento de causa. Você pegar, às vezes, com 4, 5 dias de operação, você já está cansado, você já está psicologicamente abalado, você já está fisicamente cansado. Você pegar, às vezes, uma roupa quente, limpinha, começar aquela operação ali, acordar 4 horas da manhã no frio de Brumadinho ali, de 6, 7 graus, e a diferença de você vestir uma roupa úmida, né, suja, uma roupa desconfortável para vestir uma roupa quente, isso faz toda a diferença. Então, a pessoa que ela está lavando a roupa, ela pode significar a tarefa dela simplesmente como lavar a roupa, ou então ela pode perceber que, na verdade, ela está ajudando a salvar vidas, efetivamente. Porque um militar que ele vai vestir aquela roupa, ele vai trabalhar com outro ânimo, com outro estado de espírito, com outro moral. E isso conta. Mas isso depende principalmente da gente conseguir enxergar valor naquilo que a gente faz. E, com certeza,
E com certeza vocês, né, cada um dentro aqui da atividade de vocês, a atividade de vocês tem muito, é você compreender o valor e a dimensão daquilo que vocês estão fazendo. Então, às vezes, né, um aluno que, por meio da Cidadão Promundo, ele vai ter uma trajetória de vida completamente diferente do que ele poderia ter. Às vezes, não pelo ensino de inglês somente, mas, às vezes, por meio daquele ambiente ali, ele conseguir enxergar uma outra oportunidade, ou conseguir ter a autoconfiança necessária para correr atrás de coisas diferentes, ou então ele perceber que ele pode se permitir trajetórias diferentes. E olha que coisa maravilhosa que é isso. E, às vezes, só com a sua atuação ali, em uma aula, em uma atividade ali, sendo um modelo inspiracional, um modelo de referência, você consegue fazer essa mudança. Então, é principalmente disso que a gente fala, né? É sobre essa questão de entender o valor do seu trabalho, entender que todos os trabalhos, todas as atividades, ela tem muito valor. Lá em Brumadinho, a gente tinha a questão da gestão dos voluntários, e a gente tinha uma máxima que era a seguinte: só serve quem serve. É muito comum, às vezes, a gente, em determinadas grandes ocorrências, a gente ter aquele tanto de voluntário, só que é o tipo de voluntário que ele pensa da seguinte maneira: fala assim, olha, eu só vou ser voluntário se eu for desenvolver essa atividade, porque essa atividade aqui que é digna da minha capacidade, da minha técnica, da minha expertise. E eu, por exemplo, gente, eu, né, tive a oportunidade de estudar desastre, de me especializar em desastre. E se tiver um grande desastre agora, e eu me apresentar lá como voluntário, se eles quiserem me utilizar nessa área, ótimo, que bom, que bacana. Mas se eles quiserem também falar assim, olha, Pedro, essa função já está ocupada aqui, o que a gente realmente está precisando agora é de gente para varrer aqui, para limpar os banheiros, eu vou pegar a vassoura e vou fazer aquilo dali. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se doa, gente, quando a gente é voluntário, ou então quando a gente se coloca uma proposta dessa, não é a sua demanda, é a demanda do outro. Então, se precisarem de gente para varrer o chão, eu vou varrer o chão. Se precisarem de gente para coordenar a operação, eu vou coordenar a operação. Se precisarem de gente para conversar com as vítimas, eu vou conversar com as vítimas. Porque naquele papel ali, o protagonista, a pessoa mais importante, não sou eu, Pedro. É a pessoa com a qual eu estou falando, para a qual eu estou me doando. A gente sempre tem que pensar no ato da doação, para quem que a gente está se doando. E qual que é o objetivo daquilo dali. Então, realmente, para a gente fazer tudo isso acontecer, a gente sempre tem que voltar naquela palavrinha de propósito, de pensar por que a gente está ali. Isso daqui é todos os dias, lá em Brumadinho, e em todas as nossas operações de longa duração, a gente faz uma reunião de briefing e a gente faz uma reunião de debriefing. A reunião de briefing a gente faz antes do início dos trabalhos, onde a gente vai definir qual que é o nosso objetivo na nossa operação, qual que é a nossa prioridade, essa equipe vai para esse ponto, essa outra equipe vai para o outro ponto, essa equipe vai fazer aquilo dali, e na reunião de debriefing, a gente também faz, né, quais foram pontos importantes, quais foram pontos que não funcionaram tão bacana. E essa foto aqui, esse papel aqui, é um papel que ele é distribuído para todos os militares todos os dias. Essa foto aqui é a foto que ela contempla as pessoas que ainda estão desaparecidas em Brumadinho. E aqui, inclusive, aqui o Robert, aqui, que é o filho da dona Yolanda, está aqui. E aqui essa frase, que é uma frase que ela é muito simbólica, né? A motivação de estarmos aqui. Da mesma maneira, né, que a gente lá está 6 meses em Brumadinho, a gente está por essas 22 pessoas aqui, por quem que vocês estão aqui hoje? Tanto vocês voluntários, quanto vocês alunos, né? Por quem? Pela mãe, pelo pai de vocês, pelo orgulho, às vezes, em vocês serem os primeiros da família de vocês a falarem, a dominarem inglês, ou então vocês que escolheram estar aqui nesse projeto, por quem que vocês estão? Porque é sempre importante lembrar, gente, que quando a gente quando eu vou para uma operação como essa, gente, eu não vou só pelo Pedro ou pela minha instituição, eu vou pelas outras pessoas, né? Eu estou trabalhando numa tragédia que envolve atividade de mineração, e meu pai ele trabalha há mais de 35 anos na área de mineração. Hoje são os parentes de outras pessoas, mas poderia perfeitamente ser meu pai. E é importante a gente perceber, né, como é que a gente está conectado no universo que é muito maior do que a gente pensa. E eu vou passar aqui um vídeo aqui rapidinho antes de finalizar aqui a minha fala aqui. E eu coloquei esse vídeo de última hora, porque foi um vídeo que eu recebi ontem. Opa, peraí. Só um minutinho que eu estou levemente perdido aqui, gente. Acho que está aqui, mas na outra lá.
aqui. Oi, meu nome é Sofia. Eu moro no Fumadinho. Obrigado, bombeiro, por achar minha tia Camila. Beijo. Isso, gente, é um vídeo que ele me foi enviado ontem, não foi um vídeo que foi pedido, não foi um vídeo que foi filmado pela gente. Esse foi um vídeo que foi filmado pelo irmão de uma das vítimas, uma vítima que foi encontrada graças ao trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E ele, de forma espontânea, ele enviou isso para a gente. E eu passo esse vídeo aqui, gente, porque é disso que a gente fala. Às vezes a gente não tem noção do impacto e da transformação, ou então da diminuição de sofrimento que a gente é capaz de causar na vida das pessoas. E aqui, durante a manhã, a gente teve histórias transformadoras sendo expostas, porque eu acho que é importante a gente se lembrar disso, daquilo que a gente se conecta e da importância da gente não perder isso. Às vezes, no meio de todo o nosso trabalho, a gente lidando com o número o tempo todo dia eu estou, às vezes, numa atuação diferente, e às vezes aquilo dali eu posso ficar, de alguma maneira, familiarizado, né? Aquilo dali não me assustar mais, só que eu não posso me esquecer que é para as Camilas, para as Yolandas, para os Roberts que eu estou trabalhando. E aí, só para a gente fechar aqui, que eu vou abrir um espaço para vocês, para as perguntas, que não basta saber o que fazer, é necessário lembrar a razão pela qual eu escolhi fazer isso e para quem eu faço isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente, imagine vocês como bombeiro, a gente lidando com tragédia a todo momento. Se der uma ocorrência aqui agora, aqui, por exemplo, de um grande incêndio, todos os protocolos operacionais, o que precisa ser feito, o que é prioridade, o que não é prioridade, quais são as medidas iniciais que a gente vai ter que tomar, tudo isso eu sei, tudo isso eu domino. Da mesma maneira que todos vocês aqui, né, que vão atuar como professores de inglês, vocês podem dominar completamente aí a língua, né, a gramática, né, as vertentes. Só que não adianta eu ter todo esse domínio, gente, se eu não lembrar a razão pela qual eu escolhi fazer isso e para quem eu faço isso. Eu, quando entrei para o Corpo de Bombeiros, e vocês, quando escolheram ser voluntários, vocês escolheram isso por uma maneira muito simples e muito importante, que é impactar positivamente a vida de alguém, que é ajudar alguém, é poder se conectar a outra pessoa e conseguir promover, né, a felicidade daquela pessoa e aquela felicidade daquela pessoa te tornar feliz também, né? Ontem eu estava num evento da Fundação Dom Cabral e era uma especialista em felicidade, ela falando que é cientificamente comprovado que a felicidade, né, quando ela é colocada para fins altruísticos, ela preenche muito mais do que para fins subjetivos. Só que às vezes a gente fica tanto naquele batente que a gente se esquece daquilo dali. E não basta, né, eu saber o que fazer, eu tenho que lembrar a razão pela qual eu escolhi fazer isso e lembrar também para quem eu faço isso, né? Por que eu estou naquele momento ali em sala de aula, por que eu estou aqui naquele momento ali em uma ocorrência, para quem que eu estou me doando. E essa frase é uma frase que é utilizada pelos capacetes brancos na Síria, que ela diz o seguinte: salvar uma vida é salvar toda a humanidade. E salvar vida, gente, não é só você retirar uma pessoa de uma ferragem, você retirar uma pessoa de um incêndio, não é só você salvar uma pessoa no meio de um rompimento de barragem. Salvar uma vida, gente, é também esperar uma pessoa, é também conseguir mudar o rumo da vida dela através da sua atuação, é às vezes trazer um pouco de luz, às vezes naquele cenário que está tão obscuro. Então, inspirar pessoas, inspirar uma pessoa também é salvar uma vida, também é salvar uma pessoa. E quando você salva uma vida, gente, você salva toda a humanidade. Pelo tempo e pela paciência de vocês, gente, muitíssimo obrigado. Merece um aplauso de pé ou não merece, gente? Por favor. Obrigado, gente. Muito obrigado. Repetindo as frases aqui que foram faladas mais cedo, os heróis aqui são vocês. Pessoal, a gente tem um tempinho, então, vamos aproveitar e abusar um pouquinho do Pedro. Eu sei que vai ter muita gente, então eu vou fazer uma sugestão que é a seguinte. Eu já tenho uma mão de pé aqui. Vamos fazer uma rodada de 3 em 3, Pedro, pode ser? 3 perguntas? Vamos lá, vamos começar. Arthur, você me ajuda? Tem uma mão aqui, vamos começar aqui. Faz uma rodada de 3, aqui, ó. Acho que é o Bernardo. A gente pega 3 perguntas, ele responde, a gente vai fazendo rodada.
Pedro, muito inspiradora a sua palestra. Sou mineiro, mais ainda. Meu primo também está aqui, mineiro, somos de BH. Eu queria te perguntar como é que você mantém a sua resiliência, a sua própria saúde mental, mesmo tendo essa conexão também com as vítimas no dia a dia? Olha, a gente tem uma coisa que eu gosto de pensar muito, que é o seguinte, sempre há algo que ainda pode ser feito. Por que eu falo isso? Porque quando a gente chega numa operação como essa, né, e em várias outras operações, várias outras atuações do Corpo de Bombeiros, às vezes você pode se desmotivar, né, que você pode pensar assim, poxa, mas lá é impossível achar alguém vivo, então quando a gente chega no acidente, e que às vezes já está todo mundo morto, como é que você, né, não esmorece diante disso daí? Como é que você não se chateia? E aí, por isso que eu gosto sempre de pensar isso, sempre é algo que ainda pode ser feito. Porque, às vezes, gente, não dá para a gente salvar aquela vida ali, né? Fazer com que aquela pessoa retorne à vida, às vezes isso é impossível do ponto de vista biológico, só que, às vezes, a sua atuação ali no sentido de dar um suporte emocional, de prestar um bom atendimento, aquilo dali pode fazer a diferença naquela pessoa, no parente que acabou de perder alguma vítima, o tipo de atenção, né, o tanto que você se doa naquilo dali. Por que eu falo isso? Porque quando você pensa isso, que sempre há algo que ainda pode ser feito e que a sua atuação é muito importante, acho que você consegue perceber que mesmo naquele cenário de tragédia, de caos, há um valor muito grande na sua contribuição positiva. E aí você dorme com a cabeça tranquila, sabendo que tudo que poderia ser feito por você, que tudo que poderia ser feito no sentido da sua doação, do seu esforço, aquilo dali foi feito. Só que lógico, gente, que assim, não dá, infelizmente, para a gente mudar todas as realidades ao mesmo tempo. A gente aqui, né, a gente vai trabalhar na Promundo, às vezes em comunidades onde vocês verão coisas que às vezes são muito tristes, são muito chatas, e aquilo dali vai afetar muito vocês. Só que eu acho que você sempre tem que encarar aquele cenário da seguinte forma. Olha, é um cenário difícil, mas que bom que tem gente aqui tentando mudar esse cenário. E que bom que tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, e os meus amigos estão fazendo. Então, acho que a gente tem uma perspectiva positiva, otimista, mesmo em cenários que são muito difíceis, eu acho que isso ajuda muito a gente ser resiliente, manter o equilíbrio, né? E saber que naquele momento ali você está sendo importante para muitas pessoas, né? Eu acho que em vários momentos, assim, quando a gente pensa, às vezes, em desistir, em fraquejar, a gente pensa que tem pessoas dependendo da gente, se inspirando na gente, se espelhando na gente. Eu acho que quando você sente, né, a responsabilidade ali, né, de estar servindo para outras vidas, eu acho que essa dor, esse sofrimento, esse eventual incômodo, acho que ele fica muito pequeno. Aqui agora. Pedro, muito obrigada mesmo. Na verdade, eu vim compartilhar, fazendo um paralelismo de tudo o que você disse aí e de um caso que aconteceu com uma aluna. Inclusive, eu estou aqui com a Raquel, que é teacher do meu time, e ela está aqui como testemunha. O que te move, e o que move todo mundo aqui, é uma palavra de apenas 4 letras, que se chama amor. Com certeza. É só isso. E o seu exemplo de altruísmo é digno de aplausos eternos. Muito obrigada. Vocês são os verdadeiros heróis, mas todos nós também podemos ser. Aconteceu no semestre passado, uma aluna chamada Anne, ela cursou, excelente aluna, quando chegou na véspera da primeira prova, a prova foi adiada, porque a escola fechou, enfim. E nesse entretempo, ela sofreu um acidente de queimaduras. E ela sofreu queimaduras de 2º grau. E ela não queria parar o semestre, não queria parar a faculdade, e ela estava em muito sofrimento, porque as dores são enormes, e você sabe disso. O que a gente fez como professores? Primeira coisa, dar incentivo para ela. Então, a gente reuniu os alunos e pediu que cada um escrevesse uma mensagem positiva para ela, dizendo que estávamos esperando por ela. E isso foi feito. E eu e a Raquel fomos à casa dela com uma caixinha cheia de papel colorido, cada um com uma mensagem. Ela chorou muito e ficou tão feliz. E como isso parece pouco, mas faz diferença. E logo depois, nunca se sabe a recuperação de uma pessoa. Mas a gente dizia para ela, Anne, contrarie,
toda a medicina. Pense positivo. Imagine seu corpo se curando todos os dias. Já que você está imóvel, use a sua mente a seu favor. E, surpreendentemente, ela se recuperou. E eu e a Raquel demos aula para ela, virtual. E ela vai fazer as 2 provas agora, no primeiro dia de aula. E ela vai conseguir voltar para a turma. É isso aí, obrigada. Obrigado por compartilhar essa história maravilhosa, né? Então, acho que assim, vem fechando tudo aquilo que nós temos falado durante todo o dia, que é essa questão, né, de, na verdade, quando a gente faz uma coisa como essa, né, acaba que o ensino do inglês ele se torna um detalhe menos importante, né, porque o que é, né, que é ensinar inglês perto de inspirar uma pessoa, de permitir uma recuperação como essa, e como que esse ato também de se conectar ao outro, né, e de se preocupar com o outro, como que isso se transforma em muito mais agente do que o outro, né, então acho que isso é libertador pelas 2 perspectivas, né. Às vezes, isso também foi falado aqui durante as palestras das outras pessoas, né? E isso é um trabalho que ele transforma quem recebe, mas transforma, sobretudo, quem faz, né? E quem está dos 2 lados. Então, que bom seria o mundo se todo mundo percebesse isso, né? Se perceber que o amor ele constrói pontes para todos os lados, e não somente caminhos unilaterais. Pedro, parabéns por tudo, obrigada. Tem uma pergunta que sempre nós, voluntários, somos pegos, às vezes, de surpresa. As pessoas fora desse universo perguntam, por que você está fazendo isso? Como que você chegou nisso? Então, eu teria a curiosidade de saber como você se motivou a se tornar um bombeiro e quem foi seu primeiro incentivador ou uma causa, como curiosidade. Obrigada. Obrigado você pela pergunta. Então, gente, eu acho que desde pequeno, eu quis trabalhar com alguma coisa que eu tivesse contato com pessoas e que eu pudesse, por meio do meu trabalho, ajudar a vida de outras pessoas. Lógico, gente, que se você for pensar assim, todas as profissões, elas têm esse potencial. Mas eu acho que uma coisa que é legal na atividade de bombeiro, de professor, né, de médico e de outras profissões, é que em algumas profissões você tem essa noção de uma maneira mais explícita, né? E aí quando eu entrei para o Corpo de Bombeiros, e aí em algumas situações eu tive a oportunidade de ver a gratidão daquelas pessoas, o amor, né? E diante às vezes de cenários tão difíceis, gente, porque eu já até comentei isso com os amigos meus, assim, a gente vai atender ocorrência desde ocorrência em comunidades extremamente desprivilegiadas até nos locais mais chiques de Belo Horizonte. E aí você conseguir perceber com que mesmo nessa diferença de cenários, o amor, né, os sentimentos, a conexão com o outro, isso é uma coisa que é universal, conecta todos os seres humanos, eu acho que você acaba se encantando. Da mesma maneira que vocês, quando fazem esse serviço aqui, né, vocês se transformam e percebem o valor que isso tem, e não só nisso daqui, né, mas às vezes em pequenas atitudes, né, como é que isso é grandioso, né, e isso eu acho que acaba te conectando. Eu acho que muitas pessoas, tem muita gente que pergunta, às vezes, fala assim, poxa, mas por que hoje, por exemplo, eu vim da semana toda em Brumadinho, estava extremamente cansado, tive que desmarcar um compromisso pessoal para estar aqui. E, às vezes, as pessoas podem perguntar para você, falam assim, poxa, mas você é cheio de coisa para cuidar, dos seus filhos, do seu trabalho, por que você está indo lá voluntariamente lá para Cidadão para o Mundo lá? Mas eu acho que, assim, é impossível a gente se apaixonar por aquilo que a gente não conhece. E acho que quando a pessoa conhece, né, um projeto como esse, a possibilidade de você transformar a vida de uma pessoa, você acaba naturalmente se apaixonando, se encantando com aquilo. E aí, quando você já teve, né, parafraseando o tio Ben aqui, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A partir do momento que você se conecta a isso, você se omitir, né, achar que você não tem que dar uma contribuição para a sociedade, e eu não estou falando aqui, gente, não é fazendo uma análise de Alice nos Países das Maravilhas, não. Lógico que todo mundo tem seus compromissos pessoais, né, tem que sustentar suas famílias, tem que correr atrás das suas questões profissionais, pessoais. O que eu estou falando a gente não pode ser feito só disso. A gente tem que se conectar a alguma coisa além disso. Em vários momentos, igual que nem eu estou falando assim,
Quando a gente fica lá 21 dias, 30 dias direto, 40 dias se precisar ficar sem dormir, sem comer, né? A gente fica, não é porque a gente é virtuoso, não é porque a gente é legal, não é porque a gente realmente acredita naquilo. Então, assim, sobretudo, também acho que fazer o bem, ainda mais nos tempos atuais, é também um ato de fé, um ato de você perceber que não é por retribuição, por reconhecimento, né? O Corpo de Bombeiros, né? E quando eu sempre falo em nome do time, porque eu só sou o gandula desse grande time, mais uma ali, pessoa que está atuando naquilo dali. Eu acho que a gente não dá certo porque a gente não faz isso esperando reconhecimento, esperando aplauso, nem nada. Lógico que reconhecimento do trabalho, isso é importante, isso é bom, mas é genuíno, e as pessoas percebem quando é genuíno. Né? Quando vocês se doam aqui, né, se dedicam e realmente colocam muito de você naquilo dali, a coisa naturalmente ela dá certo. Acho que não tem outro caminho quando você se doa de verdade, a não ser o sucesso. Oi, Pedro, tudo bem? Aqui. Estou te vendo, Nath, achei. Só queria compartilhar uma história bem rapidinho, que tem muito a ver com o que você falou. Não foi um desastre, graças a Deus, mas eu sou de Minas e eu passei por uma situação de emergência. Não consegui lembrar o telefone do SAMU, mas lembrei dos bombeiros. E tinha uma pessoa passando mal, caiu e começou a sair muito sangue, enfim. Aí eu chamei e demorou bastante, assim, porque a cidade é bem precário o atendimento. E eu consegui segurar a pessoa, e a gente não sabe o que fazer, é horrível. Dá vontade de, tipo, meu Deus, porque eu não fiz treinamento de socorro, né? E eu consegui ficar acordada, assim, segurando bem, até vocês, né, os bombeiros chegarem. Quando eu vi aquela farda, a sensação de alívio é muito grande, não dá nem para explicar. E foi jogar assim, um saco de 50 quilos no chão. Eu desmaiei quando eles conseguiram pegar a pessoa, porque eu só estava segurando até vocês chegarem, assim. E não tinha nem equipamento na viatura, nada. Tipo, o socorro foi bem assim complicado, mas a sensação assim indescritível de passar a bola para vocês assim. E só para agradecer mesmo, você não tem assim, você deve ter noção, mas da importância que isso tem na vida da gente quando é uma pessoa que você ama que está ali e vocês chegam, sabe? Obrigado por compartilhar o relato. Eu acho que também isso revela uma coisa que pode ser uma questão para a gente compartilhar aqui. Né? Eu brinco que a gente, enquanto bombeiro, e também é um desafio que ele é compartilhado pela educação pública, pela saúde pública, que é a vontade sempre acima da possibilidade. Então, quantas vezes a gente tem, né, tem 10 viaturas para atender e tem 30 ocorrências em aberto, e aí a gente precisa equacionar de modo que a gente consiga atender a todo mundo, lógico, né, que dentro de uma instituição, da mesma maneira que eu tenho certeza que se a Cidadão para o Mundo ela pudesse, ela atenderia, né, a população do Brasil inteiro, só que às vezes a gente não consegue dar passos maiores que as nossas próprias pernas, e lá no Corpo de Bombeiros não é diferente. Então, muitas vezes a gente lida com essas situações que são extremamente difíceis para a gente, da gente querer, às vezes, conseguir chegar mais rápido, conseguir ter um recurso melhor, só que, como eu disse, né, não depende só da gente, e a gente que, mesmo assim, tem que manter essa força, né, e esse intuito. Eu acho que o que a gente consegue compensar isso é realmente com o nosso capital humano, que é se doando o máximo possível, e eu espero sinceramente que nessa ocasião você possa ter tido a oportunidade de ter essa sensação de esperança, de tranquilidade, tirar esse peso dos seus ombros quando você viu as nossas guarnições chegando. Que também gente, né, muitos de vocês aqui também vão ter essa mesma ideia, né, do aluno, quando ele te vê, ele conseguir tirar, às vezes, um peso do ombro, conseguir compartilhar uma situação que está o afligindo e conseguir dividir aquilo dali, vocês também funcionam com esse papel em muitas situações que às vezes vocês nem se dão conta. Então, como eu disse, a gente conseguir ressignificar o nosso trabalho, enxergar esse valor também, né, da mesma maneira que a gente simbolizou a esperança quando a gente chegou, e está aqui a prova disso, né, no relato dela, vocês também simbolizam esse sentimento de esperança, de reconstrução, de referência para muitos dos alunos que se espelham em vocês. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Pedro, mais uma vez, cara, super obrigado por vir, amigo. por topar. Prazer imenso ter você com a gente aqui. E, acima de tudo, assim, eu até queria fazer uma pergunta, mas de verdade, eu acho que seria criar uma pergunta por criar, porque ele compartilhou tanto com a gente, ele falou de tantas coisas, que perguntar por perguntar, às vezes, nem é preciso. Então, assim, eu só tenho mesmo te agradecer, que vocês continuem o trabalho com a mesma dedicação e que sejam sempre assim.
É uma honra mesmo te conhecer, para além de tudo, como ser humano. Obrigado. Nada, gente. É que...